Olá amigos, boa tarde. São 13 horas e 5 minutos, estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira, com um otimismo redobrado aí, com um sorriso, né, tranquilo. O Ivanildo mostrando os dois maxilares aqui, né, Ivanildo? Mas né? O nosso resultado obtido estão alvissareiros e nem nós que preparamos tudo, né? A gente esperava sucesso retumbante. E o quanto Pontes e Lacerda foi bem representada e bem vendida lá fora. Isso, para mim, realmente não tem preço. O Ivanildo está falando da palestra que nós fizemos lá em Lucas do Rio Verde, na Show Safra 2019, né, onde tinha uma plateia de pelo menos, ali tinha 200 pessoas seguramente. Estimamos isso, né? Em torno de 200 pessoas, né, todas lá, silentes, aguardando e com a maior atenção assistindo então toda a palestra, o vídeo que nós mostramos e a palestra sobre a perspectiva de Pontes e Lacerda com relação a essa nova matriz econômica que é a agricultura que está chegando aqui. Os próprios empresários que estiveram lá, os próprios produtores rurais que estiveram lá e quando ficaram sabendo dos números, realmente ficaram muito surpresos. Aí a gente olha, Ivanildo, antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, de que a importância do marketing, né? A importância da divulgação, né? O que falta em Pontes e Lacerda é isso, né? Potencialidade tem tanto da pecuária de leite, da pecuária de corte, né? Do ouro, né? E agora com a agricultura chegando, né? E as pessoas lá, a maioria não sabiam, né? Estão mandando gente para o Amapá, mandando gente para o Pará e esquece desse vale riquíssimo, né? Exatamente. Inclusive lá para Maranhão, Piauí, naquela, né, tem E que também está acabando as áreas capazes de receber agricultura pela própria legislação ambiental e tudo mais, né? Então, inclusive, algumas pessoas, inclusive de Campo Verde, que essa mesma equipe que está divulgando o Pontes e Lacerda deve fazer na semana que vem, acho que no dia 11, me parece, que está acertando para o dia 11, né, em Campo Verde. O pessoal de Campo Verde está dizendo que os produtores de lá já estão buscando outras áreas, que lá já está tudo tomado, não tem mais aonde plantar. Não tem mais como abrir áreas, não tem como fazer nada. O pequeno está achatado, né, dentre os grandes, né? Também. Então, e aí quando eles ouviram os números, né, de uma forma muito sábia e muito didática, feita pelo Ivanildo na palestra, né, eles vieram no final conversar conosco, né, e pedindo informação. Aliás, a plateia não nos deixavam quietos, né? Nos acercavam querendo saber informações. A vice-prefeita de Itapurá, inclusive, fez questão de dar uma entrevista. Isso. O vice-prefeito de Lucas não só nos recepcionou, mas como me ligou no outro dia cedo que eu tinha chegado. Nós chegamos aqui 2h30 da manhã, às 8 horas ele me ligou, já querendo uma área para que ele possa vir para cá. Então isso nos motiva aí agora, quinta-feira, né? Isso. Nós vamos à Primavera do Leste fazer algo similar. Tomara que consigamos fazer melhor, muito embora isso seja muito difícil, que a gente esmerou muito lá. E também o público, isso que você fala, agricultores de Campo Verde, Campo Novo do Parecis, vieram nos convidar, porque eles não sabiam que nós já éramos partes integrantes da própria programação deles. Então isso não tem preço, né, Vera? Com certeza, com certeza. Eu queria até pedir para a nossa produção mostrar de novo. Pelo menos o vídeo, né? Que é a obra-prima. O vídeo, né? Exatamente. Eu não sei, eu acho, se tiver pronto já pode mostrar o vídeo para ver o que nós fomos levar, qual é a imagem que nós fomos levar de Pontes e Lacerda lá para o município de Lucas do Rio Verde. Vamos ver o vídeo. Todos os dias, milhões de pessoas acordam cedo para produzir a riqueza que vem da nossa terra. Terra onde brota o alimento, terra que dá vida, onde se cria, onde se planta. Uma nova fronteira agrícola se abre no sudoeste do Mato Grosso. Tem em suas riquezas terras extensas e férteis, com condições climáticas adequadas para o plantio. Eu acho que ninguém vai sair de Lucas do Rio Verde, uma cidade maravilhosa daquelas,
em busca de uma cidade melhor. E a gente constatou em loco, quando chegou aqui, por acaso viu uma lavoura acabando de ser colhida, e ainda estava colhendo, deu para ver. Com o plantio de 3 anos que temos aí, dá para afirmar, dá para avalizar embaixo que o potencial para produzir soja ele é superior. É mais fácil de produzir, vai gastar um pouco menos com adubação devido à fertilidade. O Vale do Guaporé e o Vale do Jauru, como são conhecidas, estão geograficamente em uma área do mapa privilegiada, com terrenos planos. Estou falando do que eu estou vendo aqui, vou para o 4º ano que estou aqui. Eu posso recomendar para qualquer um, qualquer amigo, qualquer investidor. Eu acho que é um local muito bom para investimentos. Todo o nosso esforço está na busca do desenvolvimento de propriedades rurais para transformá-las em áreas ainda mais lucrativas. Em nossa região, os números impressionam. Na pecuária, juntos os municípios de Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, Vale de São Domingos, Nova Lacerda, Conquista do Oeste e Comodoro reúnem um rebanho de mais de 2 milhões de cabeças. E na agricultura, juntos todos esses municípios tiveram em 2017, entre áreas colhidas de milho e soja, mais de 196 mil hectares plantados. Vejam alguns números. Milho, área colhida, 68 mil hectares, sendo mais de 370 mil toneladas colhidas. Soja, área colhida, 130 mil hectares. Sendo mais de 540 toneladas produzidas, com média de 70 sacos por hectare, ficando acima da média Mato Grosso, que é de 54 sacos. O grande diferencial do Vale do Guaporé para estarmos atingindo essas altas produtividades é a fertilidade natural do solo. O custo para produzir essa soja é menor que o de outras regiões devido ao baixo consumo de semente, onde se utiliza menos plantas por hectare. A adubação é menor devido ao solo ser rico em potássio e insumos pela menor incidência de pragas. Em 2018, a área plantada cresceu 60%. Só nos municípios num raio de 100 quilômetros de Pontes e Lacerda, o plantio chegou a 115 mil hectares. Com a visão futurista para a atração de investidores, novas tecnologias, mais empregos em uma nova fronteira agrícola que nasce para o plantio de grãos. A cidade já tem implantadas várias empresas agrícolas e representações para agregar com o desenvolvimento. Junte-se a nós, venha também plantar com a gente. Invista certo, invista no Vale do Guaporé, a nova fronteira do agronegócio de Mato Grosso. Pois é, Maxwell, agora o presidente da Câmara está aqui conosco, até para assistir, né, todo o vídeo agora aqui. Maxwell, a plateia lá era qualificada, eram só de produtores rurais, né? De grande monta, tá? E eles ficavam todos parados, quietos, nós olhando assim, eu e o Nilmar, um do lado do outro, olhando para a plateia, né? E vendo elas, todo mundo parado e assistindo. Agora, o que eu queria era reportar aqui um pouquinho antes, Ivanildo. Antes da palestra aqui de Pontes de Lacerda, o Ivanildo foi brilhante. Você estava iluminado aquele dia lá. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Tá? Mas antes disso, Maxwell, também mostrando as potencialidades regionais, estava lá o município de Itapurá. Estava lá fazendo a mesma coisa que Pontes de Lacerda estava fazendo. Nós estávamos entre, acho que são 8 ou 10, a nossa comitiva lá. Itapurá tinha ônibus lotado chegando lá. Estavam o prefeito municipal, o vice-prefeito, os vereadores, os secretários e muita gente da prefeitura, tudo com camiseta de Itapurá vendendo aquele município. Então, é por isso, essa é a grande diferença. Não adianta você ter um enorme de um produto, você tem um produto altamente qualificado, mas se você não sabe vender ele. E Pontes de Lacerda não tinha, porque agora tem a Associação Comercial e o sindicato, né, vendendo Pontes de Lacerda. É a única ação. A Câmara, né, participou diretamente nessa ajuda. Eu aqui queria agradecer, Maxwell, porque deveria ser algo vindo da Prefeitura e não veio, e a Câmara, que é só legisladora, ela não tem fundos para isso, e mesmo assim uma presidência nos ajudou. Exatamente. Bom, a gente deve ir agora na próxima, depois da manhã, né, para a Primavera do Leste, uma grande feira também lá,
fazer o mesmo trabalho, né? E semana que vem também em Campo Novo do Parecis. Maxwell, você é de imprensa, né? Entende marketing como poucos aqui em Pontes Lacerda, e é a minha área, né? Eu sou da área de marketing mesmo. Então, a gente está sentindo exatamente isso, Maxwell. Nós não vendemos o que a gente tem, né? Nós somos o pato, né? Aquela famosa propaganda, aquela famosa exemplo de marketing, né? A galinha põe um ovo pequeno, cacareja, todo mundo fica sabendo que botou um ovo. O pato tem um ovo maior, dizem que tem mais proteína, não sei, mas tem um ovo maior, mas não fala nada e ninguém fica sabendo. E ninguém come o ovo do pato. E eu queria de público aqui, o Ivanildo já falou isso, mas eu queria de público aqui agradecer o esforço que o Maxwell fez, a ajuda que deu, a Câmara, assim, demonstrando que a Câmara está preocupada realmente com o Pontes Lacerda, que não é só indicação, asfalto e não sei o que, não, o crescimento em Pontes Lacerda, que é isso que a gente precisa, Maxwell. Parabéns, obrigado pelo esforço que você fez, tá? Pelo apoio que você deu, tá? Eu acho que isso demonstra assim, ó, nós temos hoje realmente pessoas diferenciadas, graças a Deus temos pessoas diferenciadas aqui, como Ivanildo Amaral, Nilmar Mioto, né? Seu Arnaldo Bortolini. Esse né? espetacular. Ele né? é um grande líder, virou um grande líder aqui. A gente vê que na Estrada do Matão também ele se destaca lá, dando opinião e tal, né? Então, essas pessoas são diferenciadas. E é por isso que Pontes Lacerda, a gente acredita em Pontes Lacerda, pela população e por essas pessoas diferenciadas que tem. Você não acha que é importante a gente fazer esse serviço, continuar fazendo isso, não só em feiras, né, mas divulgar? O que custa o município mandar fazer uma vinheta de 30 segundos, 1 minuto e colocar na TV Central América para o estado inteiro ficar sabendo, para todos os produtores ficar sabendo, divulgar isso nos sindicatos rurais, na FAMATO, FEComércio, né, essas entidades estaduais que representam o estado inteiro, né, entidades do estado. A ProSoja, né? A que ProSoja, é importantíssimo isso. Olha, tem a possibilidade de divulgar Pontes Lacerda é muito grande. Você não acha que é isso, Maxwell? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde a você de casa. É um prazer estar de volta aqui no programa. Na verdade, o que nós precisamos é parabenizar, né, toda essa comissão que esteve na semana passada, lá em Lucas do Rio Verde, vereador Ivanildo, que esteve lá representando a Câmara Municipal e a Associação Comercial, você, Sindicato Rural, o senhor Arnaldo, a Associação, enfim, todos aqueles que saíram do conforto da sua casa, do seu negócio, para estar lá representando o município de Pontes Lacerda. Nós sabemos que o município necessita e muito do nosso empenho, porque hoje a maior fronteira agrícola do estado de Mato Grosso está aqui. E nós sabemos que só depende de nós, Vieira, do poder público, do Sindicato Rural, da associação e de todos, para que Pontes Lacerda se torne, sem dúvida nenhuma, um dos maiores polos do agronegócio do estado de Mato Grosso. Eu não tenho dúvida, Vieira, que nos próximos anos nós seremos polo como é hoje Lucas do Rio Verde, como é Sinop, como é Primavera do Leste, porque nós temos terra, nós temos oportunidades e nós estamos em um local privilegiado aqui do estado. Então eu tenho certeza que nós, nos próximos anos estaremos aí alcançando essas cidades. E eu só tenho que agradecer, lógico, o Ivanildo fez um trabalho brilhante, ele tem feito isso, representado muito bem a Câmara Municipal por onde passa e representou muito bem o município de Pontes Lacerda. Todos vocês, parabéns e podem contar com a gente. Eu acho que se a Câmara não pode investir, nós temos sim que tirar do bolso e ajudar os companheiros, porque quem ganha com isso é o nosso município e nós estamos aqui para isso. Tá certo. Ivanildo, mais alguma situação diferenciada que você queira colocar lá ou não? Não, foi tão impressionante o que nós fizemos lá, a nossa equipe de um modo geral, cinegrafista, a secretária executiva da associação de um brilhantismo ímpar, o Ricardo que fez o cerimonial para nós, tudo isso de improvisado lá no local. Foi tão impressionante que a vice-prefeita de Itapurá, Maxwell, fez questão de dar uma entrevista para a TV daqui, o vice-prefeito lá de Lucas, não só abordou o Vieira, o presidente do sindicato, a mim, e nós chegamos aqui 2h30 da manhã, às 8 horas da manhã me ligou querendo já uma área para ele vir para cá. Então, e mais 3 outras pessoas no lugar, então 5 pessoas no dia subsequente já fez isso.
Então nós vamos começar a colher frutos, frutos que Ponce Lacerda precisa, que nós precisamos para fazer essa cidade ainda melhor e maior do que ela é. Eu acho que cabe aqui, Ivanildo e Maxwell, cabe um convite para o prefeito municipal, né? Que ele encampe essa ideia, porque isso é função do prefeito, né? Essa é a função do executivo. O prefeito acho que estava na plateia lá, né? Ele estava lá assistindo lá. Ele não perguntou antes para nós, não perguntou durante para nós, absolutamente nada. Nós chegamos lá e ele não comentou nada. Então, o nosso convite aqui fica para o prefeito municipal Alcino Barcelos, que ele encampe essa ideia de vender Ponce Lacerda. Não é função nossa na história. Ele falou comigo hoje cedo, Vieira. Nós estamos ocupando um espaço que é do executivo, ele ganha para isso. E ele parabenizou e reconheceu, Vieira, o brilhantismo com que nós defendemos Ponce Lacerda na sua maior capacidade desenvolvimentista. Ele veio e ele reconheceu o que fora feito lá. Então, mas né? o que a gente quer é que ele faça, ele tome a iniciativa. Ajude a fazer, porque fazer nós vamos fazer. Claro, né? mas assim, que não faça essa parte que ele vai fazer, mas que ele continue fazendo, né? Que ele pegue, vai ter outros eventos, que o secretário de Cultura, de Educação e Cultura, né? Pare um pouquinho, né? Se dedique para a cultura um pouquinho ali. Eu falo de Educação e Cultura porque da Agricultura não tem nem secretário, não tem coordenador, não tem nada. Mas eu acredito muito na agricultura, no agronegócio, e eu tenho certeza que através dessa visita lá em Lucas do Rio Verde, o Alcino é uma região que ele já conhecia, na verdade, tem amigo lá, inclusive o vice-governador é amigo pessoal do prefeito Alcino, e eu tenho certeza que através dessa visita lá na feira, com toda certeza, ele vai também encampar e vai estar junto, porque é o desenvolvimento, é o futuro, é o desenvolvimento do nosso município, e eu tenho certeza que, independente de qualquer situação, todos nós queremos o melhor para o nosso município, porque quando chega o agronegócio, Vira, quando as situações acontecem de verdade, não ganha só o produtor, ganha o município com o desenvolvimento, ganha os empresários que vão começar a vender mais, o agronegócio realmente faz acontecer e deposita dinheiro no município, com toda certeza. E nós precisamos disso. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, depois nós voltamos e vamos falar sobre a questão da Câmara Municipal hoje. Os assuntos foram extremamente importantes e algumas coisas, inclusive falando de CPI também lá, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Estamos de volta. Hoje a Câmara teve uma sessão tumultuada não, mas teve assuntos importantes lá, né? Que não é comum, né? Não é rotina da casa, né? Que os vereadores são todos muito cordatos, né? São muito calmos, muito serenos, mas pelo que a gente já deu para perceber, há uma intenção muito clara da Câmara, Maxwell e Ivanildo, de quando tem algum assunto polêmico, algum problema polêmico, ela procura sempre passar para o Ministério Público e ficar aguardando. Não sei se esse é o procedimento mais correto, né? Porque a Câmara é um poder, né? É um poder de fiscalização, inclusive de punição, né? Mas essa tem sido a história, né? Se passa para lá, mas né? Só quando é pertinente. Agora a Câmara tem zelado, já zelou no mandato passado, e agora também com o Maxwell, de cumprir de forma inflexível a lei. Tem coisas, Vieira, que a gente não tem força punitiva para tomar alguma medida que nós gostaríamos que tomasse. Por isso, nós acorremos e socorremos com o promotor, porque é uma função do Ministério Público também, que é curador da causa pública, zelar para que a judicialização da saúde não aconteça toda hora, zelar para que a vaga na creche seja... Porque ter vaga na creche é um ato discricionário do prefeito. E cabe ao vereador funcionar, mas não tem força legal e legítima para tomar a medida que a situação requer. Por isso, socorremos com o Ministério Público, né, Maxwell? Bom, mas agora, Maxwell, avançando nesse assunto, o Ivanildo foi bem enfático na defesa da Câmara. Agora aconteceram duas situações agora com relação na questão da área da saúde, que me parece que tem indícios muito fortes de irregularidades. Não é de corrupção, mas é de irregularidade que pode gerar algum problema sério para o Executivo.
Uma delas é a questão dos médicos que transportam pacientes, né? Onde os médicos são, os próprios médicos, o médico do ESF, né, é o proprietário de uma empresa que é lotada lá, que é sediada em Porto Esperidião, mas que presta serviço aqui em Ponta Lacerda com licitação, né? Foi feita a licitação e aí mistura esse negócio todo, mistura os contratos entre os médicos, né, do próprio do ESF, não é só ele não, mas os outros médicos também entram numa escala. Os médicos abrem mão de fazer de trabalhar no ESF para fazer um serviço particular, então é um negócio meio complicado. Esse assunto foi colocado na Câmara e me parece que tem uma comissão de saúde, né, capitaneada lá pela vereadora Márcia Pontes, né, e aonde eu ainda não sei se foi nomeado relator ou não, mas que são membros da comissão, o vereador Anderson Barbosa e também a vereadora doutora Terezinha. Bom, na outra situação envolve a própria doutora Terezinha, essa que nós acabamos de falar, né, que ela fez um contrato com o município para prestar serviços médicos no CRAS, né? Não, no CAPS. No CAPS, na questão psicossocial lá. É a especialidade da doutora Terezinha, né? A gente entende isso, mas ela fez esse contrato com o município, né? E sem licitação, inclusive, né? Com dispensa de licitação. Pelo que nós estamos sabendo, isso pode ser indício de ilegalidade, de irregularidade. É isso, Maxwell? Vieira, desde que nós assumimos a presidência da Câmara Municipal, nós tivemos aí, prezamos, primeiro, por estar atento à lei, porque nós estamos lá, somos gestores e não estamos acima da lei, entendeu? Tivemos o cuidado, primeiro, de obedecer às leis que regem o nosso município e o nosso país, acompanhar de perto as ações que acontecem dentro do nosso município, e cada vereador é responsável, primeiro, pelo aquilo que faz, pelos seus atos e também pelas suas comissões. Cada vereador dentro da Câmara Municipal hoje é nomeado, é representado, inclusive em determinada, toda a secretaria hoje do nosso município nós temos um representante, através de comissão dentro da Câmara Municipal. E o papel do vereador é acompanhar, é fiscalizar. Às vezes, eu já cheguei até a ver em algumas situações, que a própria imprensa ou até mesmo a população fica afoita para saber o que vai acontecer. E, na verdade, o papel do vereador é acompanhar, tem os trâmites legais, entendeu? Por exemplo, quando se fala de saúde, a Comissão de Saúde está acompanhando os trabalhos. A Comissão de Saúde tem feito um trabalho belíssimo, o Vieira, como eu acredito que nunca tenha sido feito. Acompanhada a questão do transporte de pacientes para Cáceres, já está vendo a questão da deficiência, a demora, algumas ações que foi a falta de medicamento, inclusive da nossa farmácia central. Os vereadores têm ido, têm ouvido, têm conversado com os pacientes. Então, porque nós não estamos aqui, entendeu? E a população tem que entender, as pessoas têm que entender, que nós não estamos aqui para jogar pedra em todo mundo. Nós estamos aqui para tentar resolver o problema. Mas também não vamos acobertar quando o vereador grita, ô Vieira, quando o vereador grita, quando o vereador reclama, quando o vereador cobra, pode ter certeza. Não é uma cobrança só do vereador Ivanildo, só do vereador Maxwell, só de qualquer outro vereador. É alguém, é a população que está clamando por algo que precisa ser feito ou precisa acontecer. De maneira alguma, nós não entramos na Câmara Municipal, inclusive todos nós, Executivo, Legislativo, fez um juramento no dia da nossa posse, de cumprir e respeitar as leis. Veja bem, no caso da saúde, a Comissão de Saúde tem acompanhado, Vieira. Talvez eles não tenham informado a imprensa, mas cada um tem a maneira de trabalhar. Mas eles têm feito todo um levantamento de como está sendo feito o trabalho da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Se tem atendido os pacientes, se tem respeitado as leis hoje vigentes, e com certeza lá na frente eles vão dizer se está certo, se está errado, o que precisa ser feito, se precisa melhorar ou se não precisa melhorar. Entendeu? É o caso que aconteceu esta semana. Na quinta-feira, nós recebemos aí, lá na Câmara Municipal, foi protocolado na Câmara Municipal, eu estava até ausente da cidade, foi protocolado lá na Câmara Municipal aí um requerimento com uma denúncia
envolvendo a vereadora Terezinha. E a lei, Vieira, diz o seguinte: a mesa diretora recebe a denúncia, ela não pode negar a receber a denúncia, ela recebe a denúncia. Na primeira sessão ordinária, ela apresenta a denúncia nos vereadores, essa denúncia é lida em plenário, entendeu? E os vereadores votam para acatar ou não a denúncia. Então, hoje, na ordem do dia, inclusive, eu comuniquei à vereadora na sexta-feira: vereadora, nós conversamos por telefone, eu falei, só que esse assunto será tratado apenas na segunda-feira, na ordem do dia. Por quê? Porque, primeiro, porque era um assunto que envolvia um parlamentar da casa, então você tem que respeitar. Segundo, nessa segunda, nós teríamos praticamente todos os vereadores na ordem do dia, entendeu? Então, eu conversei com ela, falei, olha, só vou tratar desse assunto na segunda-feira, que é o que a lei determina, e hoje nós tratamos do assunto na ordem do dia, inclusive na ordem do dia a vereadora esteve com a gente, entendeu, tratando desse assunto. Ela só não participou da sessão porque ela passou mal e teve que ser hospitalizada, mas ela esteve com a gente a denúncia. A denúncia, inclusive, foi discutida na ordem do dia, como manda a lei, ela foi lida e foi votada pelos vereadores. Inclusive, a denúncia foi acatada pelos 9 vereadores que estavam hoje na sessão ordinária na Câmara Municipal. De imediato, o vereador Juninho, que é do mesmo partido da vereadora doutora Terezinha, oficializou a casa por ser do mesmo partido, se sentindo impedido de participar. Por quê? Porque hoje nós já temos uma comissão que foi sorteada em fevereiro, quando iniciamos os trabalhos. E nesse sorteio tinha o vereador Antônio como presidente e membro a vereadora doutora Terezinha e o vereador Juninho. Como a doutora Terezinha estava envolvida nessa denúncia, o vereador Juninho é do mesmo partido, nós fizemos um novo sorteio, onde foi sorteado o vereador Kleber e o vereador Pedro Vieira. Só que na oportunidade, o vereador Ivanildo, que está aqui, pediu para que fosse substituído o vereador Kleber para não alegar que o vereador não estava em plenário, não participou da sessão. Nós fizemos um novo sorteio e quem é sorteada foi a vereadora Natalícia. Então agora está já nas mãos, nós inclusive já encaminhamos a comissão e será feito um trabalho. A comissão tem 90 dias para fazer o seu trabalho, a vereadora tem 90 dias para fazer a sua defesa, mas o nosso papel como presidente da Câmara Municipal, como mesa diretora, é cumprir a legislação e respeitar os prazos e as leis. E isso a gente tem feito, Vieira, não só nesse caso, mas em todas as situações. Hoje nós temos a felicidade, o vereador Ivanildo está aqui do meu lado, de ter todos os projetos que passou naquela Casa de Leis em 2019, de interesse do município, todos já foram aprovados e já estão na mão do prefeito. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou que foram 9 vereadores que votaram lá, né? Que votaram a favor da apuração. Isso. Né, da denúncia. Da abertura de procedimento. Os 11 são 11 vereadores. Então, a doutora Terezinha não estava, né? E o vereador Kleber e o vereador Kleber estava ausente. Lá o Kleber estava ausente. Tinha justificado, inclusive, a ausência dele por motivo de viagem. Qual bom, na minha concepção é o seguinte: os vereadores consideraram, a princípio, que há indícios fortes de que há irregularidade. Que era pertinente a petição do ex-vereador Gidelso Cassiano Chaves, que fez a denúncia à mesa diretora. Tá, tudo bem. Quanto tempo tem a comissão para 90 dias. A comissão tem 90 dias? 90 dias. Assim, 90 dias para fechar. 90 dias. Ela tem 10 dias para apresentar a defesa a partir da abertura dos trabalhos. 10 dias. Aí são ouvidos a partir de abertura, ela tem 10 dias hoje para fazer a defesa dela. E aí, a partir do momento que ela seja notificada. Se ela for notificada hoje, amanhã, segunda ou terça, aí sim começa a contar os prazos. E de qualquer forma tem 90 dias. Porém, e aí a comissão processante, ou de absolvição, não se sabe como é que vai ser o final, ela tem um tempo maior, Vieira, porque ela precisa chamar testemunhas, ela precisa chamar o departamento jurídico da prefeitura, ela precisa chamar o prefeito que contratualizou, por que contratualizou, uma vez que poderia contratualizar via consórcio, não o fez, optou por fazer pela prefeitura, e eu acho perfeitamente que a vereadora Terezinha foi induzida ao erro, porque veementemente nós tínhamos já pedido que fossem contratadas, porque nós temos 2.500 casos de pacientes ou mais já com
o uso de receita controlada, chamada receita azul. E quem dá essa receita? Normalmente o doutor Osmar, doutora Terezinha e doutor Anésio. E a doutora Terezinha fica com 70% desse espólio que ela tem que atender. Então essas pessoas estavam batendo nos nossos gabinetes, nos cercavam na rua em busca disso aí. E a vereadora fez para atender o município, e nós não temos dúvida disso. Agora, quem contrata não pode fazer um contrato errado. Concorda? Porque tem uma assessoria jurídica, 2 advogados assinaram no contrato. Mais o prefeito. E tem um departamento lá específico disso, né? E já não é a primeira vez que acontece isso. Agora, ó, e eu já vi aqui, pessoas aqui defendendo de forma veemente a funcionária da licitação lá, não tem? Tem, a Lucélia? A Lucélia. É. Então, agora, assim, essa equipe que está... não é boa, não, ela é ótima. Essa equipe que está antes da Lucélia lá, porque ela recebe só para fazer o processo lá, né, de licitação. A fase final. Essa equipe que está ali, talvez não chegou a informação, mas esse contrato ele foi feito uma inexigibilidade. Então, ele não passou pelo processo de licitação. Quando é inexigibilidade, esse processo, ele pega o termo de referência, vai direto para o departamento jurídico. Ele não passa pelo setor. Pela licitação. Então, quer dizer, até porque só tem a própria pregoeira, a Lucélia, que é uma servidora de carreira do nosso município, eu acredito que nem passou pela mão dela, porque não foi um pregão. Foi um processo de inexigibilidade. Então, agora, nesse processo já passaram a questão do motocross, passou por lá, que já deu problema e a Câmara decidiu não apurar e que está no Ministério Público. Nesse mesmo processo já passou as Palmeiras, que a Câmara também não quis apurar, né? A comissão lá, a comissão dos 3 vereadores lá, decidiu para arquivar o processo. Isso e que está no Ministério Público. E que está no Ministério Público. Tem o problema da licitação dos médicos, de transporte de ambulância, não, e que teve licitação. Não, esse procedimento, quando, na verdade, você só tem um especialista. Não, no caso, tá. No caso do doutor Terezinha, mas eu estou falando do outro. A única especialista anteriores, na cidade para fazer esse atendimento. E eu quero colocar aqui o seguinte, até procurando ser justo na história, porque existem assessores lá, né, que tem que ter pleno conhecimento. O procurador tem que ter pleno conhecimento disso aqui, os funcionários que trabalham nessa área, eles têm que ter pleno conhecimento se estão fazendo alguma coisa certa ou não. Porque eles estão induzindo a erro não só uma parte, que é aqui no caso da doutora Terezinha, ou a parte contratada, como a parte contratante. Né? O próprio prefeito municipal, eu duvido que o prefeito fale assim, não, eu determino, vai lá e faz o contrato, independente de qualquer coisa. Não. Tem a lei de legalidade, né? Ele deve ter pedido apoio e aqui eu estou fazendo uma defesa do Alcino, ele deve ter pedido apoio do promotor, deve ter pedido apoio do secretário da área, da pasta, deve ter pedido apoio dos outros assessores para fazer isso. Isso aqui é muito sério, isso aqui pode dar cassação de mandato, é isso? Em última análise, pode dar cassação de mandato. Se ficar confirmado isso. Vieira, é um problema bastante sério. Eu acho que nenhum de nós vereadores, gostaríamos de estar passando do que o que nós estamos passando hoje. E eu tenho certeza que o prefeito Alcino Barcelo também não. Nem ele, nem a assessoria, ninguém, entendeu? Nem a própria assessoria, entendeu? Assim, como você disse, aqui eu quero fazer uma defesa ao prefeito Alcino, eu tenho certeza que isso passou em branco. Alguém faltou com a responsabilidade. Sabe o que o doutor Fernando me falou hoje, Marcelo? Sabe o que o doutor Fernando me falou? Infelizmente, alguém tem que assumir o erro. O doutor Fernando me disse o seguinte hoje, que é uma excelente pessoa, Marcelo, desculpa. Doutor Fernando, excelente caráter, lúcido. Ele foi, Vanildo, o erro foi meu e do doutor Douglas. Eu cheguei, tem um contrato de contratualização, o contrato está legal. Está escrito Terezinha, a empresa tal. Como é que eu, recém-chegado, vou saber que era de uma vereadora? Eu fui induzido ao erro e errei. Ele é muito lúcido, um cara muito claro. Então, isso que aconteceu, Marcelo. Para que eu fizesse justiça na Câmara, eu fui lá saber dele. Tá, mas entendeu?
Então você vê, é isso que você falou. O problema, como eu te falei, o problema está antes um pouquinho, é questão de assessoria mesmo. Sim, porque é aquilo que eu disse. O próprio doutor Fernando, o procurador, ele vai olhar o aspecto legal. Sim, ele olhou CNPJ, tá certo, tudo claro, tá certo. Ele vai relacionar se a empresa que está ali, se um dos sócios tem problema, se um dos sócios está impedido, ou se tem algum problema tem certidões certidão, legais. Exatamente. Não, Só que lá na certidão não declara, a proprietária é vereadora. Não tinha isso, e não é para ter mesmo. Esse é o grande problema, Vieira, entendeu? Uhum. Então, na verdade, faltou, alguém errou. Como disse o próprio Fernando, hoje assessor jurídico da prefeitura, ele era recém-chegado em Pontes Lacerda. Ele não poderia adivinhar que aquela pessoa responsável pelaquela empresa poderia ser uma vereadora do nosso município. E aí acabou passando batido, para mim, passou batido na própria mão do prefeito, que na oportunidade eu acho que não leu ou não viu, e assinou um contrato, porque ele tem plenas condições de saber que, caso isso acontecesse, ia causar um transtorno para a vereadora, para nós na Câmara Municipal e para a própria equipe de governo do prefeito Alcine. Então, infelizmente isso aconteceu e nós, a Câmara Municipal, tem o dever de apurar os fatos. Eu estou praticamente há 3 meses à frente da Câmara Municipal, Vieira, e nós temos procurado assim, todas as vezes, de assinar um contrato, de qualquer procedimento hoje, nós temos 4 assessores direto, entendeu? Para tomar conhecimentos antes que chegue na minha mão para mim assinar, entendeu? Isso pode? Pode. Então, para aí, doutor, assina aí, o procurador também da Câmara tem que assinar, entendeu? Por quê? Porque é o controlador interno, ele zela pelo município, o assessor jurídico tem conhecimento das leis e nós temos mais alguém ali também que tem conhecimento o que pode, o que não pode ser feito, entendeu? Por exemplo, vou citar só um exemplo para você. Até hoje nós não licitamos mídia. Nenhuma empresa de comunicação hoje da cidade recebe da Câmara Municipal. Por quê? Não é porque o vereador Maxwell não quer, é porque nós dependemos de prazo, nós dependemos de legislação e vamos fazer, Vieira, tudo aquilo que a lei permite. Tudo que for dentro da lei e de empresa para fazer também, o trabalho na Câmara Municipal. Então é isso que a gente tem que tomar aquele devido cuidado. Eu não quero aqui mencionar que A, B ou C é culpado. Houve o erro e, infelizmente, alguém vai pagar por esse erro porque a lei é severa. Bom, então você falou agora o que eu queria ouvir. Não que eu queria que houvesse o erro nessa hora, no processo. Então houve um erro. Sem dúvida, está consumado. Então, houve um flagrante afronta à lei orgânica naquele artigo 34 que proíbe, e 35. Proíbe o vereador de contratar com a administração pública. Sim, né? Mas aí, Vieira, aí eu não gostaria que você antecipasse os fatos. Sabe por quê? Porque existe uma comissão, entendeu? Há evidências de um erro, entendeu? Que ficou bem claro, entendeu? E hoje nós temos uma comissão responsável para tratar esse assunto, para ouvir a vereadora, para ouvir o departamento jurídico da prefeitura, para ouvir o prefeito, para ouvir todos os envolvidos no processo. Então não adianta chegar aqui na TV nesse exato momento, e nós já fizemos isso dentro da Câmara Municipal, condenar a vereadora, condenar o prefeito, condenar o jurídico ou condenar alguém. Hoje nós temos uma comissão, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que é responsável para apurar os fatos. E assim que a comissão finalizar os trabalhos e entregar à Câmara Municipal, toda a população vai tomar conhecimento das medidas que deverão ser tomadas nesse processo. Uma coisa, Vieira, a gente tem que ressaltar aqui. Foi aprovada a abertura do procedimento investigatório por unanimidade, porque nós todos temos a consciência da infração cometida. Agora, é preciso apurar. Quais causas levou? Agora, o artigo 35, ele é muito duro, né, Maxwell? Sim, inclusive, Vieira... ele não tem nenhuma flexibilidade. Essa situação, para você ter uma ideia, eu, como presidente da casa, em várias outras situações, você sabe disso, eu não sou obrigado a votar. E nem declarar o meu voto. Nessa situação, eu fui obrigado a votar e declarar o meu voto. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, entendeu? E aí eu quero pedir à imprensa não julgar ninguém, entendeu? Esperar a comissão fazer o seu trabalho, não querer antecipar os fatos,
entendeu? Porque nós temos 90 dias e pode ter certeza, nós, a Câmara Municipal, entendeu? O município de Pontes Lacerda, nós não temos interesse em prejudicar ninguém ou fazer mal a ninguém, entendeu? Chegou a denúncia, nós estamos fazendo o dever de casa, nós estamos fazendo a nossa obrigação. Só, Maxwell, e você é jornalista. Eu acho que a população tem que estar atenta a isso, porque ali na Câmara são os próprios parceiros, né, os próprios colegas que vão apurar. Normalmente o que se faz? A apuração hoje, em qualquer situação, aí você manda para o Poder Judiciário, que é um poder isento, que não tem nada a ver. Tá, agora, não, deixa eu te cortar. De acabar em pizza, esse não negócio... pode. Não, primeiro que você está antecipando o fato. Corporativismo. Não, existe, você tem que dar nome. Tem que parar com esse negócio. Porque existe pizza. Não, Vieira, você tem que parar. Você tem que falar. Não, quero saber aqui na Câmara Municipal de Pontes Lacerda. Eu queria ler. Nós não estamos tratando de Brasil. Eu queria ler. das Palmeiras. Nós não estamos tratando de Brasil. CPI das Palmeiras. CPI das Palmeiras, eu fiz a denúncia. Aí depende de cada vereador, ele é responsável. Inclusive na CPI das Palmeiras, eu fui ouvido no Ministério Público. Então, exatamente. E os vereadores não fizeram a apuração lá. Então deixa eu só dizer aqui. Não pode ser dito isso. E outra coisa, se você quer saber, entendeu? Nós vamos dar publicidade, inclusive, e avisar a imprensa, hoje vai ser ouvido o Ivanildo, hoje vai ser ouvido o Vieira, hoje vai ser ouvido fulano, Bertano e Betano. Entendeu? Nós não estamos aqui para esconder nada de ninguém, não, Vieira. Muito pelo contrário. Deixa eu só fazer uma Agora, colocação. eu não vou aceitar de maneira alguma, eu como presidente da Câmara Municipal, dizer, porque a Câmara termina tudo em pizza. Não termina. Cada vereador foi eleito pelo povo, é responsável pelo seu voto e nós não vamos aceitar isso. Deixa eu fazer Na hora que qualquer um da imprensa dizer, a Câmara Municipal, não é a Câmara. É o vereador Ivanildo, é o vereador Maxwell, é o vereador Antônio, ou é o vereador, qualquer vereador. Cita o nome, não fala da Câmara, não. Então, não fala os vereadores. E eu estou citando, Maxwell. Fala assim, é o vereador Maxwell, que eu vou vir aqui na imprensa, vou vir em qualquer lugar, entendeu? Para esclarecer, para me defender ou para acusar. Agora esse negócio fica lá, os vereadores. Gente, para com isso. Deixa eu falar, Dê nome aos bois. Ou será que tem medo de dar nome aos bois? Deixa eu esclarecer aqui. Vieira ia falar e ele ia chegar numa situação, até porque eu estou acostumado com ele 8 anos nessa bancada aqui, de fato a Câmara vai apurar porque é corporativista ou vai defender? Não vai defender. Quem defender é acusado. Não cabe a mim, vereador Ivanildo, e eu fiz isso na tribuna hoje. Falei da inocência dela em ter assinado, mas ela que tem que provar, não eu, não o Maxwell, nem ninguém. Agora, não dá para arquivar, e eu vou dar um exemplo aqui, uma situação dessa, e eu falei isso para o Maxwell. Maxwell, se você arquivar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a história do aeroporto do finado Zé Henrique. Semana passada foram ouvidos 4, 5 ex-vereadores. E a situação não é das mansas. Vereadores que, diga de passagem, estão correndo risco, e eu vou falar aqui, estão correndo risco de ficar 8 anos afastados da vida pública. E se eu prevaricar, eu incorro no mesmo erro, o Maxwell no mesmo erro. A legislação hoje é diferente. O vereador, porque está investido do cargo, porque tem imunidade parlamentar, porque tem inviolabilidade, mas tudo tem limite. Você entendeu, Vieira? Então a Câmara não vai prevaricar. Eu quero deixar claro para você. Limite, eu concordo. Tá, eu até acho que o Maxwell foi bastante enfático, foi bastante forte para defender a casa que você está, você é o presidente. É um poder legislativo que você tem que defender. Agora, a história não comprova o que você está dizendo. Me deu o nome dos 3 membros da comissão da Palmeira. Rogério, Lero, Juninho e eu acho que foi a Natalícia. Exatamente. Esses 3, tá, passaram por cima para defender o prefeito, tinha elementos de sobra para abrir e não quiseram abrir a CPI. Tá? E eles não quiseram abrir a CPI, tá? E hoje está e causa e consequência. Tá em Palmeiras. Tá? Maxwell agora, me chamou. Isso aqui depois contra quem, Maxwell? Depois contra os 3 vereadores? Não, contra a Câmara. Não, tá. A pizza foi da Câmara. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não, mas eles tinham autoridade para arquivar. Sei. O regimento os garante isso. O Maxwell chegou para mim, Maxwell lembra disso? Benildo, aconteceu isso e isso, arquivaram. O que eu faço? Está na mão do Ministério Público, múnice de provas. O Maxwell juntou um calhamaço, filme, fotografia e tal, e levou para o Ministério Público e passou para ele que está apurando. Agora,
já cresceu Palmeira pra caramba e não foi apurado. Eu falava isso com o promotor semana passada. E ele também fica numa situação difícil, que ele precisa do quê? Da caneta do juiz que tem que definir. A ação está pronta. Inclusive uma ação de improbidade administrativa, né, Maxwell? Na verdade, eu tive a oportunidade essa semana de, inclusive, ter uma conversa com o Dr. Paulo, lá na Promotoria de Justiça, e na oportunidade perguntei para ele sobre a questão das Palmeiras. Segundo ele, ainda falta ouvir o prefeito Alcino Barcelos da situação, para depois dar um parecer final. Lembrando, Vieira, que são poderes independentes. A comissão tomou a decisão, levou em votação, os vereadores decidiram, então, pelo arquivamento. E o Ministério Público faz o seu trabalho separadamente, são poderes independentes e cada um tem o seu poder de fazer a sua investigação. Tá certo, virou pizza. Bom, Mas o que eu não vou aceitar, você me desculpe, o que eu não vou aceitar, virou pizza em 2017? Bom, então cita o nome lá. Não é da Câmara. Eu não votei. O vereador Ivanildo não votou. Porque eu fiz a denúncia, eu não posso. E você também então, por favor, Vieira, próxima vez que você falar da CPI das Palmeiras, você isenta o meu nome e o nome do vereador Ivanildo Amaral. Tá, agora a população toda fica com essa ideia. E esse sentimento fica assim, com essa ideia de porque impunidade, você não vai de impunidade. Entendeu? Fica essa ideia de impunidade. Eu torço para que você esteja certo. Eu torço para que você esteja certo dessa vez. No meu mandato, você pode ter certeza. Chegou na Câmara Municipal, entendeu? Nós vamos dar publicidade. Ou aos colegas vereadores, ou à imprensa, ou quem que tenha interesse no processo. Porque é público, Vieira. Deixa eu dar um exemplo aqui, nós não precisamos estar lá escondendo nada de ninguém. Entendeu? E nós não vamos fazer isso no nosso mandato, Vieira. Chegou agora nós não denúncia? precisamos disso, e eu tenho certeza. Isso que você está cobrando, tudo bem. Fez no passado, arquivou. Vieira, é a opinião de cada um, eu não posso falar para ninguém, mesmo naquele momento. Qual foi o vereador que mais apanhou em 2017? Qual foi o vereador? Você e Ivanildo. Eu não aguentei a ataca sozinho? Não, nós dois, né? Porque minhas costas estão até... Juntamente com o vereador Ivanildo? Até hoje. Pronto. O Ivanildo continua apanhando ainda. Você já deu Só que hoje eu tenho certeza que muitos daqueles que me jogaram pedra, que me atiraram, entendeu? Sabe que várias vezes que eu fiz cobrança, que eu fui enfático em algumas situações, sabe que eu tinha razão. Tá, mas deixa eu fazer uma situação aqui. Ninguém está aqui perseguindo ninguém, ou querendo falar mal de ninguém, ou prejudicando a carreira de ninguém. Vereador Antônio da Dengue foi vítima de 2 denúncias. Caiu para mim como relator. Eu fiz a defesa dele porque as duas não estavam fundamentadas jurídico e legalmente. E foi realmente arquivado pela Câmara. Por quê? Para fazer uma denúncia, você tem que fundamentar. Você tem que ter fatos que norteiam e motivam essa própria ação. Então depois você vai fazer o quê? Qualquer um que denuncia vai fazer Aí você não tem nem como trabalhar. Então vamos lá. Retomando aqui, só para concluir essa parte aqui, Maxwell. Não, só essa parte. A pena, se for julgado... E condenado. Qual é a pena de condenação? Cassação. Não tem outra. A perda de mandato. Porque no artigo 35 só tem 2 situações. Ou passa pela Câmara, em alguns casos, passa pela mesa diretora que já toma decisão quando é falta de decoro. Já tomou. Uma situação lá. Já tomou a mesa ou a outra é outra pela comissão. Sim. Né? Tá. E todas elas, a decisão das duas é perda de mandato. Né? Então a doutora Terezinha corre o sério risco se a comissão julgar que houve irregularidade mesmo, confirmar que houve irregularidade... Na verdade, Vieira, não é a comissão. A comissão faz todo o trabalho vai pro plenário. Investigatório. Tá. Depois fundamenta toda essa situação. Isso volta para o plenário para que possa ser votado pelos vereadores, ok? Outra saída. Aí que entra a parte... Você quer saber da saída da doutora? E eu falei isso para ela hoje, com todas as letras. Ela tem uma saída. Ou renuncia para não ter desgaste de 90 dias, cara metendo o bedelho na vida dela, ou deixa acontecer e, na eventualidade de uma condenação, busque o seu direito na justiça. Mas eu acho que depois de instaurado o CPI, ela já não pode mais renunciar. Porque a penalidade continua mesmo. Então se entrou com a denúncia, ela já não pode mais... Não, hoje a renúncia ela não serve como libelo de livrar ninguém. Não, mas eu falo sim, questão da carreira política, né? Ela antecipar isso aí para não ter problema. A doutora, ela não ia ser mais candidata a nada, cansou de falar para nós, porque ela não tem tempo. A doutora hoje, ela é a única psiquiatra não de Porto Lacerda, mas da região. Então, ela sacrifica aí nas nossas reuniões. Mas, já é o segundo caso da doutora Terezinha, né? Um outro está na Justiça Eleitoral, acho que já foi arquivado, mas foi por questão de compra de votos, né?
E agora esse, eu acho difícil ela vai ter que se defender muito bem, né, para poder escapar de algum tipo de punição ali. Agora, Maxwell, De novo. você que é tão enfático para defender a Câmara Municipal, e eu admiro por isso, tá? E quem contrata, senhor? Porque a doutora Terezinha, vamos colocar aqui, ela foi a grande vítima dessa história. Eu não tenho dúvida Ela pode estar disso. botando, né, botou a cabeça na guilhotina, na maior inocência, né, Para atender o município. e vai pagar isso. Para atender o município. E a gente sabe que ela é competente para aquilo que ela faz ali e o município tem deficiência, né, de conseguir médico naquilo lá. E quem contrata, Maxwell? O que a Câmara vai fazer? A Câmara não, a comissão. Já está nomeado. Vai olhar os dois lados. Tem que olhar, uma coisa está ligada à outra, é umbilical. Tá, não, mas assim, ó, é porque nós estamos falando aqui, ó, a CPI da doutora Terezinha. Calma que você vai acompanhar toda a CPI. Tá, não, mas- não precisa você antecipar os fatos. não. Fica tranquilo. Você me dá o direito de perguntar? Não, fica tranquilo. Você me Os dá- fatos estão ligados Fica tranquilo. umbilicalmente. Ô, Não tranquilo. tem como Senhor dissociar. presidente da Câmara, Sim, senhor. Maxwell. Fica à vontade. O senhor me dá o direito de jornalista de lhe Fica à vontade, de lhe fica à perguntar. vontade. Fala para ele que você não vai É, prevaricar. para que... Fala para para ele, de- eu não vou prevaricar. Tá, não, não, mas falando sério, vai olhar os dois lados da história. Porque assim, a Câmara abriu a CPI para olhar o Ô, caso Vieira, da é doutora um Terezinha. contrato do município. Tá, não é só o lado Talvez do o vereador. Vieira, deixa eu te explicar aqui, porque talvez o Vieira não tenha conhecimento jurídico, Ah. entendeu? É um contrato do município de Pontes Lacerda. Foi instaurada uma comissão. Essa comissão, entendeu? Ela tem o poder, entendeu? De convocar todos os envolvidos. Apurar a responsabilidade. Apurar a responsabilidade de todos os envolvidos, entendeu? Desde o termo de referência até a quitação do contrato. Respondido? Tá certo. Então tá bom. Então acho que nós vamos apurar Quem os tem dois lados da culpa- história. Responda, defenda-se. E também a outra parte, no caso, o prefeito Alcino, com a sua assessoria, terá a oportunidade de se defender nos autos que vai abrir, que foram abertos na Câmara. Tá. A não satisfação disso ensejará ao Ministério Público, que já recebeu também denúncia, a tomar providência como curador da causa pública. Esse é o sistema democrático, onde todos têm o direito de exaurir todas as instâncias de defesa, né? Tá, eu só gostaria de pedir para que a população do processo fique vigilante com relação a isso, né? Porque eu já vi na Câmara e agora recentemente, Maxwell, relatórios, tá, de comissões, tá, em que o plenário não seguiu o relator. A comissão estava lá para analisar tecnicamente, né, com toda a fundamentação, aquele negócio todo. Chegou na hora de ir para o plenário na história, o plenário foi contra, num conchavo claro e aberto, assim, ó, com relação para poder atender um pedido do prefeito. Foi aquela questão dos 20%. Né? Então foi muito claro nisso. Então, no caso da CPI, eu confio e acredito muito nos 3 vereadores que vão fazer Sim. né? Com certeza A absoluta. assessoria da Câmara é muito Claro. eficiente, vai ajudar. Ali né? vai ser isento de corporativismo, porque Ô, tem que Vieira, seguir a lei na história. Você falou dos 20. No Primeiro que não foi plenário. Não, para aí. No plenário, Não, depois para muda aí, tudo. para aí. Você já está falando besteira. Tá? No Você já plenário tá falando mudou besteira. Você já está falando besteira. Olha, não seguiu? Não, senhor. No plenário, cada um é responsável pelo seu Não, voto. mas eu sei. Opa, Mas aí não. por isso nós que eu pedi fizemos a vigilância. reunião. Nós fizemos a Ordem reunião do na dia. Por hora isso que eu pedi vigilância lá. Falou, vamos Na ter hora- vigilante, na porque hora na hora que do plenário muda tudo. Na ordem do dia, entendeu? Nós conversamos, entendeu? Tinha pedido de 6,5%, tinha pedido de 8%, tinha pedido de 10%. Mas os relatores eram Pedro Vieira e vereador Ivanildo. Eles que detinham a caneta naquele Não, exato eu não momento estava, eu para estava- fazer... aliás, o Ivanildo até estava ausente. Eu estava para fazer a operado. relatoria. Isso. Entendeu? Isso. E o relator optou por 8%, se eu não me Isso. engano. Entendeu? Só que não deu unanimidade. Você vai para votação, Vieira. Você vai para votação. E a maioria o quê? Reprovou Então, não seguiu o voto do Não relator. sei, ó, mas Mas e é uma quem questão- falou para você? Para aí. questão Quem de falou para entendimento. você, Vieira, que os vereadores são obrigados Não são a ir na obrigados. cabeça do relator Não. ou ir na ideia do relator? Não, agora, Quantas e quantas vezes eu já não Não. votei contra o relator lá na Câmara com Municipal? certeza. Agora é o seguinte, ó. Ô, meu irmão, ninguém é obrigado a seguir os relatores. Claro. E outra situação, entendeu? Eu, como presidente da Câmara Municipal, olha, 20% é muito para o prefeito.
São 26 milhões, como você disse nesse programa, quando foi dito em vários outros programas. Ah, mas deram um cheque em branco de 26 milhões. Beleza, ok. Demos um cheque em branco, sim, de 26 milhões para o prefeito. Se as coisas não acontecerem no município de Ponta Lacerda, quem é incompetente? É a Câmara Municipal ou é o prefeito? E ele vive reclamando que a Câmara não presta, eu quero ver agora o que ele vai reclamar. E que não precisa da Câmara. Pronto, Vieira. Não tem. Eu acho que você não devia nem questionar. Nós demos a oportunidade que o prefeito queria para trabalhar e executar as obras para o nosso município. É isso que ele pediu. Foi dada a oportunidade. Agora, se chegar no final do ano e ele não executar... Por isso é que existe o Visão Crítica que explica para a população essas mazelas. Então, da próxima vez que você falar alguma coisa, fala comigo antes que eu vou te falar. Eu coloco isso pelo seguinte, é claro que cada vereador ali, assim como o prefeito recebe um parecer do procurador, recebe uma sugestão do secretário e tal, ele olha, pondera e fala, ó, vou seguir ou não vou seguir, certo? Sim. Tá bom, agora com os vereadores é diferente um pouquinho, Maxwell, pelo seguinte, ele recebe um relatório fundamentado, tá, dizendo assim, ó, aqui é procedente a acusação, mas assim, o voto assim, é assim. pessoal. Eu sei, mas eu estou o seguinte... Como é que eu vou falar para o cara, vota ou não vota, o voto é pessoal. Eu estou pedindo a vigilância da população justamente em cima disso aí. Para um pouquinho. Se tem um relatório dizendo, ó, a doutora Terezinha, tá, foi culpada disso aqui e o prefeito foi culpado. Vai ter vereador que vai dizer que não. Não, você vai Não. falar, você está falando um negócio que nem sabe. Calma aí. Não, peraí. Aí eu estou pedindo vigilância de leis. Eu estou pedindo vigilância porque aqui, nesses casos é que acaba em pizza. Esses casos é que acaba em pizza. Tá? Quando há uma evidência, há provas de que tem alguma coisa errada, e aí, pessoal, os vereadores acabam votando diferente por outros motivos. Que não é nem consciência não, porque eles sabem que de repente a coisa está certa ali. Não, mas aí tem uma lei norteadora e ninguém vai infringir a lei, Vieira, pura e simples. Até porque o voto é secreto lá, não, aberto. Voto aberto. Todos os votos são abertos, obrigatoriamente. Ainda bem. Opa, a Câmara aqui é muito clara nisso. E outra coisa, Vieira, quando você vai para o plenário, você tem que dar a cara. Tem gente que você pode até justificar seu voto. Você não precisa, eu voto tal e bonzinho, não. Você pode, inclusive, declinar da condição, eu não quero participar da comissão, porque eu me sinto ou incapaz de fazer parte, ou eu tenho vínculo de amizade fundamentado com a acusada, eu não gostaria. Ou eu tenho um problema, estou tratando de um problema de saúde, minha pressão alta, exemplos vários aqui, né? E eu quero declinar da minha condição, como declinou o vereador Juninho, que eu falei, inclusive, para ele que não era pertinente, porque só por ser do partido da acusada, já não poderia participar. Porque tem que ser claro, né, Marcelo? Tem que ser claro. Não pode participar. Se o vereador, vamos colocar, se fosse o prefeito Alcino, não poderia participar da comissão, nem o Juninho e nem a vereadora Nathalie. Tinha que chamar suplente, porque eles são parte da coligação e vincula-se ao partido de forma pessoal. É complicado. Coisa, né? Que coisa, né? Complicado, mas tem que cumprir a lei. Foi nomeado, foi eleito para defender o interesse, independente de quem é amigo dele, se está no partido ou se não está no partido. Mas por isso é que a lei já garante. Tudo bem. Né? Tudo bem, a lei protege. Tá certo. Para não ter protecionismo lá. Tá. Agora, parabéns, Maxwell, de você ter pego a Câmara justamente nesse período, né? Cair no colo dele. Cair no colo dele, um problema, porque até agora o pessoal tinha conseguido, né, as coisas não tinham evoluído. Eu acho que, inclusive, nessa segunda metade do mandato do prefeito Alcino, acho que as coisas vão começar a complicar, porque tem muito processo, tem muita coisa rodando no Ministério Público, né? Tem muita denúncia no Ministério Público. E aí, esse é um dos problemas que o pessoal, às vezes, prefere até mesmo não ser candidato a prefeito, dizem que hoje é frio e tal, por causa desses negócios. Hoje como o prefeito esse, né? é vice, em né? que o prefeito acaba assinando ali, né, e acaba, de repente, tendo que assumir uma responsabilidade, um ônus, né, em cima de uma coisa que a gente sabe claramente que não foi ele que fez, de repente, a assessoria. E não tem como escapar, viu, Vieira? A lei é muito clara. Essa punibilidade, ela não escapa. Tá, eu vou pegar esse gancho do Ivanildo, sim, para a gente torcer. E eu vou pedir, Maxwell, tá? Que a população fique vigilante, a imprensa fique vigilante, para a gente acompanhar isso, né? E essas coisas devem nesses próximos 90 dias, aí espero que nem use os 90 dias para a gente chegar a essa solução aí. Pô, e a Câmara é a casa do povo. Que eu preciso dizer, né? para encerrar, pelo menos, nós estamos discutindo aqui uma coisa administrativa, né? De questão de documentos na história.
né? Seria ruim se a gente estivesse discutindo corrupção, desvio de dinheiro ou coisa parecida, né? Que pode mexer com a integridade moral das pessoas. Isso nós não né? temos, graças Isso aqui, a Deus. exemplo, doutora Terezinha, se der algum problema, não se tem que discutir idoneidade moral dela. Né? Hoje não temos que discutir idoneidade moral do prefeito Alcindo Barcelos. Né? Não estamos discutindo isso. Vai ter problema, se tiver problema, porque é questão administrativa. É isso, né, Maxwell? Com toda certeza. São pessoas realmente que têm seus comprometimentos, entendeu? O prefeito Alcindo é um cara muito trabalhador, entendeu? Tem procurado fazer o melhor aí, não só para o nosso município, mas para a região. A doutora não precisa nem dizer a competência dela na área da medicina, entendeu? Tem um coração enorme, tem feito muito mais daquilo que poderia, que é o seu dever de fazer dentro aí da medicina do nosso município. E infelizmente, Vieira, a gente fica triste. Eu acho que não era isso que eu gostaria de estar, juro para você, Vieira, não era isso que eu gostaria de estar aqui debatendo e discutindo e abordando no seu programa. Mas infelizmente nós temos as nossas responsabilidades também como políticos e temos aí, a gente faz o juramento e a gente tem que responder pelos nossos atos. Tá certo. Eu só vejo que você fez uma colocação, e isso é pertinente, é oportuno, não se discute aqui condições morais de nenhum dos acusados. Mas, na verdade, é oportuno para as pessoas lembrarem que quando você ouve os outros, quando você não é prepotente, quando você tem habilidade no trato, você tem condição de errar menos. E talvez isso falte ao prefeito. Tá certo. Gente, obrigado. Eu gostaria só de enfatizar aqui, Maxwell, você como presidente da Câmara, de repente insistir com o prefeito Alcindo Barcelos, aí retomando o assunto lá do começo, tá? Para que a gente consiga fazer um trabalho diferenciado nesses últimos 2 anos, vendendo o Ponce Lacerda aí. Né? A gente está vendo o governo do estado levar indústria de celulose lá para Alto Araguaia, ou Alto Garça, Alto Araguaia lá, né? 2 bilhões de investimento. Tá vendo assim, ó, o pessoal chegando, grandes empresários chegando aqui para o estado, procurando Secretaria de Indústria e Comércio, né, de Ciência e Tecnologia, procurando para ver quais são os melhores lugares no estado para se investir. E a gente tem que fazer um trabalho diferenciado nisso, não só no âmbito dessas entidades, dessas feiras aí, mas no âmbito do estado mesmo. Tem alguém lá dentro, na Secretaria de Indústria e Comércio, né, ter o perfil de Ponce Lacerda que a Associação Comercial está fazendo, mas que era a prefeitura que tem que fazer, a obrigação é da prefeitura fazer isso, para poder vender Ponce Lacerda. Né? Hoje a gente chega num lugar e tem que estar dizendo alguns números e tal lá, sem ter um fundamento lá na mão, lá para dizer, ó, é número oficial. A lei de incentivo que nós criamos há um ano e tanto, você, tem 2 anos vereador, que está lá engavetado lá. Partícipe disso na criação. O distrito industrial é inaceitável. Você viu o Tapurá, que é de um ovo, o cara está abrindo o distrito industrial dele, espera que ano que vem tenha 50 empresas. É o que nós buscamos, mas nós não temos participação, não temos a investidura do Executivo Municipal comprando essa ideia. E você tem hoje, como presidente, chefe do Legislativo, acho que você tem condições hoje de chegar para o prefeito e dizer, ó, nós queremos isso, prefeito, de repente isso pode ajudar. Né? Precisamos disso. Ponce Lacerda precisa isso, né? Tá? A gente gostaria muito que você fizesse isso, porque realmente Ponce Lacerda precisa de pessoas diferenciadas aí, que levem o nome do município para que cheguem aqui condições melhores para o desenvolvimento. Obrigado, Maxwell, por você ter vindo. Você é parceiro aqui, continua aqui, mas ele prefere fazer política agora, né? E não vem lá para cá, né? Não precisa ficar bravo. Né? Ele fica bravo lá fora e vem descarregar comigo aqui na história. Nós vamos para o enfrentamento aqui com você. Não tem problema, eu não tenho medo, pode marcar quantas vezes quiser. Eu não tenho esse tipo de problema, você sabe disso. Entendeu? Ou aqui, ou na Câmara Municipal, aonde for, eu não tenho esse tipo de problema. Nós não ficamos em cima do muro. Não tem problema nenhum. Agora eu vou defender sim a Câmara Municipal, porque é o parlamento a qual eu presido nesse exato momento. O que está certo, o que está errado e precisa ser corrigido, a gente vamos corrigir. E a população sempre pode contar com o nosso apoio, Vira. Eu quero primeiro agradecer você pela oportunidade. A população, eu quero aqui dizer que eu tenho uma liberdade enorme aqui no SBT, entendeu? Até mesmo de discordar do que ele fala aqui no próprio programa que é dele, entendeu? Mas é o nosso jeito de ser. Eu quero parabenizar você, o Ivanildo e toda a sua equipe, e nós lá na Câmara Municipal estaremos sempre à disposição, pode ter certeza. Enquanto nós estivermos à frente daquele parlamento,
a imprensa e a sociedade e os interessados vão tomar conhecimento de tudo aquilo que acontece naquele parlamento. Obrigado. Tá certo. Eu já falei demais, tá, encerra. Então tá bom. Obrigado. Gente, obrigado por vocês terem ficado conosco aqui até esse horário. Passou um pouquinho do horário, mas o assunto estava bem pertinente, bem interessante também. E a gente volta semana que vem, já com algumas notícias sobre Primavera do Leste, né? Nós vamos agora durante a semana. E a gente quer trazer aqui boas notícias para vocês semana que vem e discutir também esses assuntos que são de relevância para o município de Ponta Lacerda e região. Obrigado, a gente volta semana que vem. A todos nós, uma bela semana.